Boa noite a todos. Me chamo Ana Lídia, sou aluna da turma Mãe Bernadette, da licenciatura em Educação Escolar Quilombola, da Universidade Estadual da Bahia. É um prazer estar com vocês hoje, nessa noite, para tratarmos de temas relacionados à educação escolar quilombola no estado da Bahia. Hoje à noite nós temos a presença da professora Zelinda Barros, do professor Eduardo Santana, um dos coordenadores da Educação Escolar Quilombola da UNEB. Temos a presença também da professora Dailza Araújo. E agora vamos ouvir a fala do professor Eduardo e logo em seguida as demais professoras convidadas da noite. Bom, gente, boa noite, né? A todos e todas. Espero que o som esteja bem. Eu sou Eduardo Santana, estou na coordenação local do PAFO, né, pela UNEB, aqui do Campus 1, Salvador. E hoje nós teremos um bate-papo muito proveitoso, muito importante, com a professora Zelinda Barros, como a Ana Lídia já apresentou, que é também coordenadora do curso PAFO na Unilab, lá no campus de São Francisco do Conde, e também a professora Dailza Araújo, que também é coordenadora do PAFO, na UESB. Então, esse nosso bate-papo hoje falará um pouco sobre os desafios da licenciatura em Educação Escolar Quilombola, mas também os desafios de pensarmos, né, uma educação escolar quilombola num país, né, que historicamente tem uma trajetória de exclusão e negação a todos os nossos povos, e aí nossos povos indígenas, ciganos e também dos nossos povos quilombola. Então, é uma licenciatura que já nasce com uma tarefa importantíssima, né, que é pensarmos a educação enquanto um espaço de reparação. Educação é um ato político, educação é um ato de amor no sentido da afetividade, da criação dos laços, das potencialidades, e também educação enquanto um ato de reparação. A educação escolar quilombola, ela se sedimenta nesse tripé, e hoje nós conversaremos um pouco sobre esses desafios, né? E é sempre bom lembrarmos que nós estamos no nosso mês de outubro, né? uma ação que envolve o nosso grupo de pesquisa, o Promeba, que hoje é o nosso centro de referência em memória da educação da Bahia. E nós destinamos o mês de outubro, todo ano nós fazemos isso, né? Para trazermos reflexões importantes sobre a educação em todas as suas dimensões. A educação dos acervos, a educação dos documentos, das escolas ícones, a educação dos grandes nomes, né, da defesa pela educação pública, e também a educação que dialoga com os movimentos sociais, com o movimento negro, com o movimento quilombola, a educação que dialoga com as artes. Então, esse mês de outubro, para o nosso centro de referência, ela nos provoca a pensarmos a educação em todas as suas dimensões. E nunca é demais lembrarmos que o Memória, né, o nosso centro de referência, e o próprio Promeba, né, o próprio grupo de pesquisa, tem uma gênese importante com a nossa professora Jaci Menezes e a nossa professora Elizabeth Santana. Isso já nos idos dos anos 90, já pensavam uma educação que atendesse às demandas, né, não só da contemporaneidade, mas uma contemporaneidade que tivesse um pé nessa ancestralidade e que mirasse o futuro e as próprias possibilidades de uma educação pela igualdade, pela justiça e pela equidade. Então, a professora Jaci Menezes e a professora Elizabeth Santana, elas praticamente constroem, né, essa discussão lá no nosso grupo de pesquisa. Eu fui um dos alunos bolsistas lá em 1997, na graduação,
e é nessa inserção na graduação, como aluno bolsista, sob a orientação da professora Jaci, que eu chego até o doutorado e depois do pós-doutorado, discutindo a educação quilombola e discutindo a educação escolar quilombola. Então, hoje, falar um pouco, né, e socializar essas experiências, para mim, mais do que tudo, é um ato também político, é um ato de reparação, mas é um ato também de muita afetividade. A minha história de vida, a minha história enquanto pesquisador, ela se confunde com a história do próprio grupo de pesquisa e com as orientações da minha professora Jaci, que foi minha professora na graduação também de História da Educação e depois a orientadora de todas essas minhas trajetórias. Então essa é a saudação inicial, é contextualizando um pouco, né, da nossa live, dessa nossa discussão, do porquê falarmos sobre educação escolar quilombola. Particularmente, eu venho de uma discussão da educação quilombola, né? Esse foi minha trajetória no projeto de pesquisa lá atrás, na dissertação, inclusive. Eu trago a dimensão do quilombo enquanto esse espaço educativo. Eu defino lá nas pesquisas, na dissertação, naquele momento, no ano 2000, 2002, eu fiz uma pesquisa, uma imersão em comunidades quilombolas na região da Chapada Diamantina, né? Então, mais precisamente, em Rio de Contas e em Ceabra. Foram os dois espaços, foram os dois territórios onde praticamente eu aprendi, né, a dimensão do que é ser quilombola. Então, de um lado, a nossa liderança importantíssima, que é o seu Carmo, lá de Barra, de Bananal, lá de Rio de Contas, e cá em Ceabra, o nosso saudoso Júlio Cupertino, que eu tive a oportunidade de conhecer e aprender muito com as lideranças, com os olhares, e como isso depois foi tomando corpo em Laje dos Negros, e outras como em Mangal, em outras comunidades também. Então, eu venho dessa trajetória da educação quilombola, de entender um pouco essa dimensão desse espaço quilombola, e que bom que hoje nós estamos numa mesa com uma estudante quilombola, que é a Ana Lídia, lá da comunidade cabeceira do Brejo, não é isso, Ana Lídia? Lá do município de Bonito, que fica na Chapada Diamantina, pertinho ali de Utinga, de Wagner, né? Aquela região ali é massa, eu conheço. Então, que bom que nós estamos aqui nesse diálogo, nesse bate-papo, também com uma quilombola. E eu entendo que é esse ciclo, né? Essa caiu? Vocês estão me ouvindo? Tá bom? Então, é esse ciclo, essa gira, né? Então, para mim, pensar a educação quilombola é pensar o quilombo enquanto esse espaço, né? Enquanto esse território de possibilidades, de identidade. Eu aprendi com o professor Eduardo Oliveira, da UFBA, que o território é o Brasil que deu certo, né? Então, isso tem um simbolismo importantíssimo, né? Tem um meme que eu vi na internet, e hoje eu uso em todos os cantos, que diz, um meme não, um card, né? Que diz assim, o contrário da Casa Grande não é a senzala, é o quilombo. E isso traz uma reflexão de que o contrário, ele se impõe como um espaço contra-hegemônico. O quilombo é o espaço que subverte a lógica do colonizador, né, do pensamento. A Casa Grande representa esse espaço da colonização e o quilombo é o que subverte, é o que enfrenta, é o que acolhe todos os outros, né? Então, eu vou nessa discussão da educação quilombola inicialmente, e aí quando eu chego no doutorado, a minha percepção é de afirmar, portanto, que o quilombo, como esse território de educação, de possibilidade, o quilombo é, sim, uma página da história da educação do Brasil. Eu afirmo isso, eu vou defender isso, eu vou articular essas ideias e afirmo que, portanto, o quilombo, além da historiografia, da sociologia, da antropologia, que por si só já é esse espaço contra-hegemônico, né, nessas abordagens, mas eu afirmo que no campo da educação, o quilombo, sim, é uma página. A história dos quilombos, elas
fazem parte, portanto, dessa história da educação do Brasil. Então, eu trouxe isso para dialogar de como chegamos, portanto, nessas discussões no grupo de pesquisa, nessa trajetória, e como isso vai impactando até a chegada da licenciatura pelo PAFOR, a partir do nosso grupo de pesquisa, porque a UNEB tem outras licenciaturas também PAFOR. PAFOR, licenciatura quilombola, pedagogia quilombola, de interculturalidade indígena, de educação inclusiva, mas hoje eu vou falar um pouco mais da nossa aqui do Campus 1, mais vinculado ao nosso grupo de pesquisa. Então, com base nessa caminhada e nessas percepções dessa educação quilombola e dessa educação quilombola enquanto esse espaço de uma história da educação, nós participamos, né, o grupo de pesquisa participa, e aí eu preciso fazer uma referência importante da professora doutora Mili Fernandes, que está em São Paulo agora, está lá na USP, está lá naquele frio danado, ela que sai de Nazaré das Farinhas, pensa aí, cá no Recôncavo, no Bem Bom, ela vai assistir daqui a pouco, viu, a nossa live. E aí ela deve estar, na hora que ela estiver assistindo, ela deve estar lá toda encolhida, com os capotes, com os negócios na cabeça, tudo no frio de São Paulo. Mas, Mili, então, um abraço, Mili. Então, já em 2008, nós participamos, enquanto grupo de pesquisa, na construção das diretrizes na educação escolar quilombola. Na época, a Secretaria do Estado fez um convite ao nosso grupo de pesquisa, a professora Nádia Cardoso, na época ela é coordenadora de diversidade, na SEC, e faz esse convite ao nosso grupo de pesquisa, e na época, eu e a professora Mili Fernandes vamos nos debruçar um pouco na participação da construção inicial das diretrizes estaduais, que depois tomou o corpo nacional e virou a nacional, e a estadual vem em seguida. Então, naquele momento, nós já dialogávamos sobre essa possibilidade dessas discussões do quilombo que nós tínhamos com a professora Jaci, lá no grupo de pesquisa, já nesse diálogo com a Secretaria de Educação. E aí, nessa participação, nós tivemos a possibilidade de ver e entender um pouco do que era, até então, uma educação quilombola no Estado, e o que poderíamos pensar já naquele momento de como as escolas públicas dialogariam com esse território quilombola. A grande sacada, talvez, da SEC, a partir da professora Nádia Cardoso, e o movimento quilombola, né, as lideranças quilombolas, ela pautar a necessidade de que as escolas, nos territórios de quilombola, dialogassem com essa educação quilombola, com esses saberes quilombola. A escola tinha uma distância... olha que nós já tínhamos a Lei 10.000, né, que é de 2003, nós estamos falando de 2010, né, 2008, 2010. Nós já tínhamos a Lei 10.000, mas ainda assim havia um distanciamento dos quilombola e nas escolas que atendiam as crianças quilombolas. E aí foi nessa construção com a SEC, né, na época, no grupo de pesquisa, eu e a professora Mili Fernandes, mas também o professor Eduardo Oliveira, da UFBA, o professor Luiz Carlos, também da UFBA, que nessa trajetória a gente foi construindo um pouco do que seria mais tarde essas diretrizes. Dialoga diretamente com essas expertises, né, dessas participações do grupo de pesquisa. Por isso que eu fiz esse preâmbulo, né, inicialmente. Logo depois das diretrizes, aí já estou falando foi 2010, então 2018, novamente a SEC faz um convite também ao nosso grupo de pesquisa para e aí já não é a professora Nádia Cardoso, agora nós já estamos falando da professora Poliana Reis, né, em 2018, 2017, 2018, para que, a partir das diretrizes, era necessário, então, agora construir um documento curricular referencial, né, na Bahia, que dialogasse com as diretrizes. Então, a diretriz está lá. Agora, a partir das diretrizes, como transformar isso em um documento referencial curricular para a aplicabilidade dessas diretrizes. Então, já agora mais recente, o grupo de pesquisa participou mais uma vez nesse diálogo, e nós tivemos também a possibilidade de trazer para o grupo de pesquisa também o professor Wilson Viana,
que é quilombola, também professor quilombola. Hoje ele está na própria Secretaria de Educação do Estado, coordenando a educação escolar quilombola. Então, nós tivemos essa possibilidade de construirmos um documento curricular a partir dessas expertises das diretrizes estaduais de educação quilombola. Então, o que eu estou trazendo para vocês é que a licenciatura quilombola, portanto, a atual licenciatura quilombola, ela dialoga com uma história, né, com uma trajetória construída também nesse nosso grupo de pesquisa. É interessante que, nesse meio tempo, criado na gestão do professor José Bitts, né, na primeira gestão dele, é criada a Pró-Reitoria de Ação Afirmativa da UNEB, a PROAF. E aí, isso já é 2015. Então, já na PROAF, nós também já tínhamos a necessidade de pensarmos uma pauta quilombola que atendesse às dimensões dessa educação quilombola, dessa educação escolar quilombola, e que projetasse para o futuro novos caminhos e novas possibilidades. Então, a licenciatura quilombola atual, ela, proposto pelo nosso grupo de pesquisa, portanto, ela é um desdobramento das ações, desses pensares, desses diálogos com as comunidades quilombolas, e nós conseguimos, através também de um convite da Secretaria de Educação, realizarmos um curso de aperfeiçoamento com lideranças quilombolas. E nós tivemos a oportunidade de ter o professor Nego Bispo como um dos nossos professores do curso de aperfeiçoamento. Então, foi um dos momentos muito ricos, né? Não só para o nosso grupo de pesquisa, para todos que participaram naquele momento desse aperfeiçoamento. Então, fechando, né, o raciocínio, quando há a possibilidade, portanto, da abertura do edital para que a UNEB participar, propondo a licenciatura quilombola, e aí a gente precisa fazer uma justiça das maiores possíveis com a atual reitora, né, a professora Adriana Marmori, o quanto houve um empenho da UNEB, da gestão atual, de que pudéssemos, de fato, concorrermos com o edital e que tivéssemos todas as possibilidades de apoio, de orientação, de organização. E aí nós conseguimos, então, aprovar a nossa proposta, o projeto para a licenciatura, né, o PAFO, a nossa licenciatura atual, e tivemos hoje, então, a possibilidade de termos alunos, nós temos uma média de 70, 80 alunos, né, cursando. Inicialmente, a ideia era pensarmos a educação escolar quilombola numa perspectiva de Salvador e região metropolitana, esse foi o projeto inicial, e no desenvolver, na organização e na procura, até por conta dessas experiências anteriores, hoje nós temos alunos dos diversos territórios da Bahia, né? De Bonito a Ceabra, nós temos alunos de Nossa Senhora do Livramento, de Água Fria, de Palmeiras. Então, assim, nós saímos do território da região metropolitana e aí nós entendemos hoje que a nossa licenciatura ela consegue, alunos de São Francisco do Conde também, nós conseguimos atender, portanto, uma dimensão do território muito mais ampliada. Então, em linhas gerais, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, esse pequeno histórico, né, fazendo essa relação do nosso grupo de pesquisa, de pessoas. É importante que as nossas memórias elas possam caminhar e transitar também com pessoas que foram importantes nessa trajetória. Muitas vezes nós falamos dos grandes feitos, dos grandes nomes, mas aqueles que estão ali nos bastidores, na construção, muitas vezes elas ficam meio que invisibilizadas. Aqui mesmo a gente tem Edna, que é do grupo de pesquisa, tem Mariana também, e a gente diz assim, não está nos bastidores não, está do lado da gente, é porque quem está do outro lado não está vendo, mas não estão nos bastidores, estão por aqui. Toda hora a Edna fala com a gente aqui, Mariana, Carlinhos também daqui a pouco vai entrar para falar. Então, fico muito feliz de poder estar participando hoje, trazendo um pouco dessa história, dessa trajetória, e aí já passo, Ana Lídia, para você, porque hoje nós vamos ter mais duas brilhantes apresentações, e como eu falo muito, é melhor encerrar por aqui, passar para você, e você agora toca o barco. Obrigado. Obrigada, professor Eduardo. Dizem que quem sabe faz ao vivo, e com o senhor não seria diferente. E, assim, uma noite de muito conhecimento, né, de troca de saberes, de ancestralidade. E agora vamos dar continuidade com a professora
Daílza Araújo, que tem uma vasta experiência também, não é? Na questão aí do tema, né, tão pertinente nos últimos anos, que é a questão da educação escolar quilombola, graduada em licenciatura em pedagogia pela UNEB, né, nossa conterrânea, lá em 2014, mestra pelo programa multidisciplinar de pós-graduação em estudos étnicos e africanos, pós-Afro 2017, e pela Universidade Federal da Bahia, especialista em docência no ensino superior e em tutoria na educação à distância, pela Universidade Cândido Mendes. Professora Daílza Araújo, agora é com você. Olha, não teve jeito, hein, professora Zelinda? Mas tudo bem, eu vou seguir. Boa noite a todas as pessoas. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença, né, a toda a ancestralidade para falar com vocês, tanto quem está aqui na tela, quanto quem está ouvindo, né, a turma Mãe Bernadette, também já vi ali pessoas da turma Nego Bispo, e também saudar, né, as pessoas que estão também da nossa licenciatura, na nossa segunda licenciatura lá da UESB, né, como a Ana Lídia bem me apresentou, com todos esses títulos que a gente tem que fazer, mas que, na verdade, a gente vai seguindo e é o nosso compromisso, né, com a produção do conhecimento a partir de uma perspectiva social. Qual é a contribuição do conhecimento nesse contexto que a gente produz, a linguagem que a gente fala para se comunicar com as pessoas. E aí eu sempre digo, eu aprendi isso muito com a professora Zelinda, né, sobre falar a linguagem que as pessoas consigam nos entender. Às vezes eu preciso explicar à minha mãe o que é um doutorado quando ela não sabe nem o que significa uma graduação. Né? Então, assim, a gente precisa se comunicar com as pessoas da maneira que elas consigam entender, e isso vai para além de um título de doutorado, né? Então, primeiramente, falar de onde eu venho, né? Desde 2014, eu me graduei lá na UNEB, quando o professor Eduardo Santana fala sobre essa trajetória da PROAF, eu estava lá, então, para mim é muito próximo, né? Tudo isso. E aí eu sou de Santa Luz, lá estudei no campus de Serrinha, atualmente moro em Salvador, e dou aula lá na UESP, no campus de Jequié. Então, daqui a pouco eu estou indo lá para Jequié para poder continuar as minhas aulas da semana. Agradecer a Antonieta e ao professor Eduardo pelo convite, né, para estar aqui partilhando um pouco com vocês dessa trajetória da nossa segunda licenciatura. Né? Inicialmente, eu começo desde 2014 pesquisando identidade afro-brasileira no contexto de um projeto percussivo, vou passando pelos coletivos negros, né? Encontro o coletivo Angela Davis, que é um grupo de pesquisa ativista lá da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que já faz 15 anos que eu faço parte, professor Eduardo, é muito próximo, né? O coletivo se confunde com uma identidade, eu me confundo com o coletivo, e a professora Zelinda, né, fez parte desse coletivo, ela tem uma grande contribuição na minha trajetória, e hoje nós somos colegas, né? Estamos nessa seara aí da educação escolar quilombola, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu aprendo muito com a professora Zelinda, né? Porque ela é uma mulher professora negra quilombola e pesquisadora, então ela fez parte da minha banca de mestrado, e é muito gratificante poder partilhar esse momento, né? Eu tenho muito de professora Zelinda e de outras mulheres negras que colaboraram e colaboram todos os dias na minha formação. E hoje, né, estou como docente lá na UESB, desde 2022, sou desse último concurso, é um concurso público que a UESB, né, adere às cotas para docentes, e eu sou da primeira turma de cotas, né? Então, agora nós vamos ter cotas para pessoas quilombolas, indígenas, travestis, transexuais. Isso é um ganho, né? Foi aprovado agora no último CONCEP. E a gente está caminhando, né? Eu espero que quem venha coordenar esse curso futuramente seja uma pessoa, uma docente ou um docente quilombola, da mesma maneira que docentes indígenas estejam lecionando as disciplinas que são temáticas indígenas. Então, eu estou fazendo um caminho, mas eu desejo muito que as pessoas possam estar chegando a esses espaços para poder, né, falar sobre o seu lugar, do seu lugar, né? Então, eu pesquiso mais no campo do feminismo negro, das mulheres negras, e aí, em 2023, aparece o edital, né? E me aproximo muito do ODERE, que é o órgão de relações étnicas lá da nossa universidade, né, da UESB, e o ODERE já tem essa trajetória das temáticas relacionadas às questões quilombolas, com a professora Maris de Santana, né? Então, a professora Maris de Santana, ela tem uma grande contribuição nesse contexto da educação escolar quilombola, nessa região do sudoeste da Bahia, bem como a professora Ana Angélica,
né, Barbosa, que esteve também no processo de certificação do quilombo que existe em Jequié, atualmente certificado, que é o quilombo do Barro Preto, né, e é desse lugar que o quilombo se localiza, né, o quilombo do Barro Preto, que a gente pensa esse edital com a proposta da segunda licenciatura, porque nós identificamos que, né, nesse território existe uma escola estadual, que é a Escola Estadual Milton Santos, e 4 escolas municipais que são quilombolas, recebem estudantes quilombolas, estão em território quilombola, mas os professores não tinham formação para estarem nessas escolas. E é por isso que surge a proposta da segunda licenciatura e não da primeira licenciatura, né? E aí a gente se organiza com alguns docentes que já trabalham com as temáticas das questões étnicas, né, e raciais na universidade. E aí é importante frisar, tanto como o professor Eduardo falou, a importância da instituição e seu compromisso com a proposta do projeto e também com o início do curso, né? Nós pensamos em 2023 esse projeto, e no último dia de inscrição, a cidade teve um apagão de quase 24 horas, e o professor Reginaldo lá de Conquista disse, eu vou mandar um carro para ele buscar para poder a gente escrever o projeto, né? Que é o professor, o pró-reitor de graduação. E aí a energia chegou, eu falei, calma que vai dar certo. Então, nossa proposta inicial foi 80 vagas, né? Pensando em Vitória da Conquista, que tem 5 quilômetros atualmente, na época também, né? Certificados, e também com docentes que necessitavam dessa formação, mas, infelizmente, a gente só conseguiu obter 40 vagas, né? E aí a gente colocou o curso para ficar em Jequié, funcionando no Oderê, né? E a gente também conseguiu o projeto para a segunda licenciatura em Educação Escolar, em Educação do Campo, que ficou 80 vagas, então a gente conseguiu deixar como nós temos campos em Conquista, Itapetinga e Jequié, Educação Escolar Quilombola ficou em Jequié, Educação do Campo ficou em Itapetinga e Vitória da Conquista, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu chegar até Conquista, né? E isso é um desafio também, questão das vagas. E aí a gente já entra na proposta do desafio, da identidade, e o nosso compromisso nas seleções de docentes, para selecionar docentes que estejam comprometidos e comprometidas com a temática das questões étnico-raciais e quilombolas. Está no nosso barema, porque para nós não faz sentido que a gente tenha uma licenciatura em Educação Escolar Quilombola, qualquer pessoa que tenha, por exemplo, só a discussão de temática das políticas públicas possam estar, de gestão educacional possa estar, porque gerir uma escola quilombola não é igual gerir uma escola da rede regular, né? Vamos colocar assim. Porque existem especificidades, que é a temática da nossa live já fala, né? As encruzilhadas de saber, de ancestralidade, a identidade, que se esses docentes, esses gestores, né, coordenadores que também fazem parte do curso, não estão comprometidos e comprometidas, a gente acaba saindo do nosso foco principal, né? Que é o perfil do edital, mas também o perfil da licenciatura. E aí nós temos no nosso curso atualmente 31 estudantes, né? Entre esses estudantes, nós temos uma pessoa da comunidade do movimento social que se inscreveu, nós temos 5 gestores, diretores e coordenadores pedagógicos, tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto das escolas, e os demais são docentes da cidade de Jequié, mas também de outras 6 cidades, né? Então, nós conseguimos matrícula dessas 6 cidades ali no entorno de Jequié. Infelizmente, de Vitória da Conquista, ninguém se inscreveu justamente por conta da distância, né? A gente funciona de forma modular, a cada 15 dias, mas mesmo assim é uma demanda, né? 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas de deslocamento, né? É muito complicado para quem já atua a semana toda em sala de aula, e esse também se configura como desafio. E por isso o professor fala da questão da afetividade, né? Lá nós fazemos questão lá no Oderê já é assim, quem conhece o Oderê sabe que lá o nosso carro-chefe é o quê? A alimentação. Alimento é afetividade. Então, toda coisa que tem no Oderê, a gente tem uma mesinha com o nosso lanche. Então, a gente faz questão de fazer esse acolhimento, né? De ter esse cuidado com os nossos estudantes, porque, para além de serem estudantes, são docentes. E a gente sabe da importância desse cuidado com os professores e professoras, né? Então, alguns professores e professoras já trabalham, já participam dos cursos de extensão ofertados pelo Oderê, né? Dentro da temática quilombola, da didática das relações étnico-raciais, mas também a gente tem atuado muito nesse contexto de
pensar a perspectiva formativa, né, dos docentes, das docentes. E até agora nós tivemos 6 disciplinas, né, com professores e professoras que têm essa experiência na temática. Infelizmente, nosso primeiro edital a gente não teve como colocar o Notório Saber, por uma coisa que também se configura um desafio, a questão jurídica. Eu acho que não sei se chegou por aí para vocês, mas por cá chegou. Tudo é nossa questão jurídica, mas o jurídico, mas nesse segundo semestre nós conseguimos que fosse ter, né, a opção para inscrição de professor formador convidado, e que é com o Notório Saber. Infelizmente não tivemos nenhuma pessoa inscrita, apesar da divulgação. Então, nas próximas editais, a gente vai intensificar. E aí eu já resgato a importância do primeiro encontro da educação escolar quilombola do Nordeste, que aconteceu agora de 24 a 26, né, aqui em Salvador. Algumas pessoas estavam, a professora Zelinda, o professor Eduardo acho que estava também, porque a gente não conseguiu se conhecer pessoalmente, mas conheci a professora Antonieta, a Alessandra, que está aqui na live. E de lá nós tiramos uma coisa muito importante, né? Os concursos públicos para a área de educação escolar quilombola, para atender as especificidades das escolas quilombolas. E isso precisa ser urgente, porque não adianta a federação, o Estado, se empenhar para conseguir um curso, né, dessa magnitude, espalhado pelo país inteiro e não ter concurso. É a mesma coisa da universidade ao qual eu estou me doutorando. É a Universidade Federal, que tem mais programas multidisciplinares, e quando sai concurso, não abrange nossa área. E aí, a instituição forma seus profissionais e não os absorve. É a mesma coisa de fazer um concurso para escolas quilombolas e professores que não têm formação continuar passando no concurso. Então, a gente precisa, né, de forma institucional, organizada. A gente já tem a rede, né, professora Zelinda? Com certeza ela vai falar da rede no instante. E a gente precisa se empenhar para que os concursos públicos eles tenham vaga para essas pessoas que nós estamos contribuindo na formação. Né? Daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, isso é importante. Outra coisa também que nós discutimos no encontro, né, saiu a carta, que é sobre a institucionalização dessas licenciaturas. Então, o PAFO é um programa específico, né, digamos, de emergência, vamos colocar assim, mas a gente precisa institucionalizar. Então, essas licenciaturas, elas precisam ser regulares, né, do ponto de vista da universidade e tudo mais. Então, essa é uma outra demanda que precisa de muita gente lá, porque a gente sabe que currículo é poder, e quando a gente fala sobre poder, a gente sabe que as brigas não são poucas, né, porque, como diz Audre Lorde, né, as armas do Senhor não vão derrubar a casa grande. Então, nós estamos usando as nossas armas, com as armas que nós temos, que é a escrita, a produção do conhecimento, a organização, para a gente pautar essas demandas, né? Que bom que tem um grupo de pesquisa em memória, tem outros grupos de pesquisa que, durante muito tempo, colaboraram nesse processo, porque nós precisamos dessa força institucional, né? Que bom que tem a Antonieta lá, tem o professor Eduardo, lá tem a professora Zelinda, tem o Tiago no FRB, porque a gente precisa de um movimento grande para que isso aconteça. Senão, a gente vai ser um desgaste grande, a gente não vai conseguir institucionalizar. Algo que é necessário para além do governo, porque as políticas de governo, né, elas podem rapidamente sumir, né, mas nós precisamos transformar em políticas de Estado. E aí, para atender as diretrizes, para atender a BNCC, que já prevê, né, as temáticas das relações étnico-raciais, e incluir o étnico. Ah, mas aqui não tem quilombola, e o étnico é o quê? A gente precisa atender o étnico, que é o indígena, é o quilombola, é o povo cigano. A gente precisa trabalhar com essas temáticas e, principalmente, fiscalizar. Se a escola não está trabalhando, tem que denunciar, o Ministério Público tem que atuar fortemente nesse processo. Porque, senão, a gente vai continuar sempre falando, e precisa entrar em prática. Já são muitos anos da Lei 10.639, da 11.645, das diretrizes estaduais para a educação escolar quilombola. E todas as vezes que a gente fala, parece que a gente chega em uma escola e diz: eu não sabia nem o que era um quilombo. Tem estudantes que chegaram lá sem saber o que é um quilombo. Eu achava que quilombo era o quilombo dos Palmares, só que não existia mais quilombo. 2024, 2025. A gente para assim para pensar, falando, como é que isso acontece? E acontece, tá, vai continuar acontecendo se a gente não pensa a possibilidade de fiscalização, e o Ministério Público também atua junto com as secretarias, né, municipais e estaduais.
Agora a gente tem os agentes PERNEC também, né, nos territórios. Eu acho que isso vai fortalecer para que as temáticas da educação escolar quilombola possam chegar, né, e principalmente os saberes da educação quilombola serem valorizados na escola, né, porque a gente sabe que se existe uma escola quilombola, é porque existe uma educação quilombola. Então, precisa estar na escola também. Porque só o saber, né, institucionalizado, ele não constrói a educação escolar quilombola. Né? É preciso que se tenha a educação quilombola, os saberes ancestrais ali naquele espaço. Porque o objetivo é esse, né? Fortalecer os saberes, as identidades e a memória, né? O professor Kabengele Munanga já fala sobre isso. A gente precisa fortalecer a memória individual e coletiva. Nós temos muitas instituições. Agora, em Jequié, já existe um movimento que as pessoas estão dizendo, então, minha comunidade é quilombola, eu vou investigar mais sobre isso. E aí já começa um movimento de pensar, né? Aqui é um território quilombola e eu não sabia, eu vou investigar, porque se for, eu quero correr atrás para saber como é que acontece a documentação. Pessoas procurando a professora Ana Angélica, e aí a gente percebe que existe esse resgate, né? Da memória, e essa memória é uma memória que cria vínculos com o passado, com o presente e fortalece os vínculos com o futuro. E aí, pensando sobre isso, eu vou deixar para o debate e vou abrir para que a professora Zelinda possa, né, também trazer sua grande contribuição para essa live. Muito obrigada pela escuta e a gente conversa melhor depois na hora do debate. Muitíssimo obrigada, professora Dailza. Sua fala assim, nos enche de orgulho e de esperança, né? Porque realmente eu acredito assim que é uma reviravolta que nós estamos tendo, né, na questão da nossa educação, principalmente a nível de estado e que já está chegando a nível de município, porque nos municípios já está tendo as formações, as extensões, a exemplo de Bonito. Bonito começou com a extensão da UFRB, com o professor Tiago, dessa extensão que agora virou o curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola. Nós temos 30 alunos no polo de Bonito. Além disso, além das formações dos professores da primeira turma de Educação Escolar Quilombola de Bonito, dia 10 e 11 de outubro, nós vamos ter o primeiro intercâmbio da UFRB aqui em Bonito. Então, assim, é algo que não estende só, né, a capital, a metrópole e as cidades circunvizinhas, mas também já está chegando aqui no interior. E pela primeira vez, eu sou mediadora da rede de ensino do Estado, MTEC, não é? O ensino com intermediação tecnológica, e nós aderimos à Obereri. Eu estou com uma turma de 8 alunos da Obereri. O que é a Obereri? São as Olimpíadas Brasileiras Étnico-Raciais. Então, assim, eu não faço licenciatura em Educação Escolar Quilombola, eu respiro a Educação Escolar Quilombola, porque eu moro em uma comunidade quilombola. Bonito, sediada, né? Nós temos 17 comunidades quilombolas. Então, eu moro, faço parte da Educação Escolar Quilombola e estou vivendo através das políticas públicas do Estado. E agora vou abrir a fala, né, para a professora Zelinda dos Santos Barros, cientista social, docente, adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusitânia, afro-brasileira Unilab, também representante da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Ufa, muita coisa, viu, Pro? E não li nem a metade da sua biografia. Que alegria estar aqui, professor Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Me sinto, assim, felicíssima por essa noite, por beber desses saberes. Bem, boa noite a todas as pessoas presentes, visíveis e invisíveis. Eu sou uma mulher negra, cis, de pele escura, cabelo estilo Black Power, rosto redondo, olhos castanhos escuros. Estou usando óculos pretos, tenho lábios grossos, pintados com batom cor de vinho. Eu estou vestida com a blusa branca estampada com borboletas verdes, amarelas e pretas. Ao meu fundo, uma parede branca desfocada. Feita a audiodescrição, eu agradeço ao Grupo Memória da Educação pelo convite, a todas as pessoas envolvidas na organização, especialmente a quem nos acompanha nesta transmissão,
Cumprimento meus colegas Eduardo, Dailza, Ana Lídia, Edna e a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou Zelinda Barros, quilombola, sou nascida no Cabula, em Salvador, e formada existencialmente em Santiago do Iguape, na Bacia do Iguape, em Cachoeira, que é a comunidade de toda a minha linhagem materna, mãe, avó, bisavó, tataravó, todas dessa comunidade quilombola do século XVI, né? Então, eu sou antropóloga, sou docente adjunta da Unilab, como Ana Lídia já falou, sou feminista negra, ciberativista, e atualmente eu coordeno o curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola do PAFO Equidade na Unilab. E sou também membro do coletivo gestor da Rede Nacional de Educação Escolar Quilombola, que hoje reúne 33 instituições de ensino superior e quase 100 pesquisadores, né? Então, a rede está crescendo, então, que mais pessoas se acheguem, né? Para fortalecer essa luta nossa, que é uma luta de todas as pessoas que têm interesse na construção de um país diferente desse que, infelizmente, nós temos, que ainda é tão injusto e desigual, né? Então, acho que a educação aponta para um horizonte que a gente deve investir, porque nós precisamos e merecemos ter uma sociedade que nos acolha nas nossas especificidades, né? E respeitando as nossas diferenças. Nós não somos iguais, né? No sentido de que não somos os mesmos. Isso foi o que o racismo tentou impor a nós, e pelo viés negativo, através dos estereótipos, né? Tudo que é de negativo seria representativo das pessoas negras, e nós já decidimos que não é essa a representação que é fiel a nós, e não queremos ela, né? Então, desde muito tempo, muitas pessoas vêm investindo na construção dessa educação diferente dessa que nós tivemos no contexto escolar, né? E muitas dessas pessoas, inclusive, que não tiveram condição de acessar essas instituições, né? É muito importante também, quando a gente rememora a luta pela educação no nosso país, especialmente nós quilombolas, lembrarmos dos nossos que não conseguiram acessar as instituições. Morreram lutando para que esse direito fosse garantido às outras gerações, né? Então, acho que esse espírito de continuidade deve continuar inspirando a nossa luta, saber que é uma luta que não começa conosco, nós estamos dando continuidade, e com base no princípio da ancestralidade, que nos conecta, né? E conecta presente, passado, futuro, e de forma intergeracional, o que é muito importante. Nós continuamos afirmando nossas existências aqui nesse território. Então, a Dai falou da rede, essa articulação é uma articulação que vem sendo feita desde 2023 e que culminou agora com o regimento. Então, nós já temos a rede formalizada, né? Então, é muito importante que pesquisadores da universidade e de fora dela, né? Porque é importante também lembrar que não somente em se tratando de educação das relações étnico-raciais, é no espaço da universidade que esse tipo de pesquisa é desenvolvida. A produção de conhecimento sobre a população negra, a população quilombola, ela, em grande parte, se deu fora do espaço acadêmico. Então, o que nós estamos querendo fazer é com que essa instituição, que não foi pensada para nós, não foi formatada para nós, passa a responder às nossas necessidades e passa a merecer as nossas presenças, né? Então, é importante também valorizar esse conhecimento que nós produzimos fora desses espaços institucionalizados, porque a validação da produção desse conhecimento para nós não é o que mais nos interessa, porque quem valida nosso conhecimento são as nossas comunidades quilombolas.
E nós queremos aqui, saindo das comunidades, lutar para que os transtornos que provocam nelas não continuem a acontecer, né? Que mais pessoas quilombolas não sejam submetidas às más condições de vida e que esse ciclo se quebre, deixe de ser reproduzido. Então, a educação é uma área muito importante para que a gente invista nesse sentido, de garantir as condições de vida para nossas populações, que deem conta dessa necessidade de existir, garantindo os nossos modos de viver, né? Quer dizer, nós nos relacionamos com quaisquer pessoas. É interessante o pensamento de Nego Bispo quando fala da confluência, né? Confluenciar no sentido desse diálogo que se estabelece conosco e nossa diversidade, né? Somos indígenas, os quilombolas, enfim, todos esses povos que foram subalternizados historicamente podem confluir, mas a partir das suas diferenças e respeitadas em suas diferenças, né? Então, acho que isso é muito importante também. E um dos desafios também que hoje nós nos deparamos com a licenciatura em Educação Escolar Quilombola lá em São Francisco do Conde, mas que nós já percebemos dialogando com outros colegas de outros estados e regiões, é que, justamente pelo fato das políticas durante muito tempo não contemplarem as nossas especificidades, no que se refere, por exemplo, à questão da execução dos recursos de custeio, há uma incompreensão por parte da instituição das necessidades especiais desse público. Quer dizer, nós temos aqui a dificuldade em garantir o transporte para os estudantes que vão participar dos cursos e que são de comunidades quilombolas, porque é um entendimento por parte da CAPES de que nós devemos prestar contas com passagens, coisa que, num contexto de informalização total do serviço de transporte, não é possível ter esse nível de formalização, né? Quer dizer, é necessário a compreensão, o desenvolvimento de uma sensibilidade institucional no sentido de perceber que nós somos um público específico e para isso que foi demandado por parte dos movimentos sociais, né? Então, o movimento social quilombola, quando reivindicou uma política de educação com esse perfil, também já tinha no horizonte que era necessário adaptar a esse público às exigências burocráticas. Nós não queremos deixar de prestar contas fora disso. Nós queremos cumprir as exigências, mas desde que essas exigências entendam, estejam adequadas, adaptadas às nossas necessidades. Porque não é possível você garantir, por um lado, um recurso e esse mesmo recurso não poder ser executado por força de impedimentos institucionais que assumem uma visão padronizada. Isso é uma política de ação afirmativa. Políticas de ação afirmativa devem ser implementadas considerando as especificidades dos diferentes públicos, porque, se não for assim, nós vamos continuar o tempo todo nesse ciclo. Então, é importante que, pensando o curso dessa natureza, que vai provocar mudança dessa dimensão que a gente quer provocar, tenha uma sensibilidade maior do poder público no sentido de fazer com que nós possamos efetivamente implementar a política, né? Então, nós já contamos com um ponto importantíssimo, que é a sensibilidade do governo federal para o desenvolvimento dessa política, o que não é pouca coisa, né? Porque nós tivemos recentemente um governo que, inclusive, negava a nossa humanidade, né? Nos comparávamos com gado, né? Nós éramos comparados com gado, pesado em arrobas, né? Era assim que nos viam. Então, hoje nós partimos de um outro lugar.
de um respeito institucional que nós não tínhamos antes, mas é necessário avançar no sentido de garantir as condições de implementação dessa política que é tão importante não somente para nós quilombolas, né? Quer dizer, para nós quilombolas, sim, nós somos os beneficiários diretos da política, mas é para a sociedade como um todo, né? Não se pensa em democracia sem dar conta dos diferentes segmentos que fazem parte da sociedade e garantir as condições e garantir a equidade para que essas existências possam ser garantidas, né? Então é disso que a gente fala, né? Então dessa trajetória de minha avó, uma mulher quilombola, Dona Lalu, lá de Santiago do Iguape, que só estudou até a segunda série do antigo primário, né? Mas que investiu muito na escolarização dos filhos, dos netos, deixou isso para nós como um valor, né? Mas não pôde acessar a universidade, né? Meu tio, que também lutou também bastante pela garantia de direitos. Então, são pessoas que estão próximas a nós, são anônimas, como o professor Eduardo bem disse, são anônimas para o grande público, mas que para nós fazem toda a diferença. E em nome delas é que a gente deve continuar e honrar esse legado, né? Mas não simplesmente estar como corpos negros nas universidades, mas corpos negros atuantes, proativos e que entendem que fazem parte de uma coletividade, né? Não faz sentido eu me afirmar quilombola e querer investir apenas em projetos de crescimento individual, porque como quilombola eu não vou crescer, quilombola não anda sozinho, e quilombola não deixa nenhum outro quilombola pelo caminho. Então a gente tem que justamente beber nessa fonte que é rica e inesgotável, né? A gente tem esses recursos naturais aí que são finitos, mas essa é uma fonte inesgotável para nós. E a gente deve beber o tempo todo nelas para alimentar a nossa luta, né? Com o valor do respeito a outras pessoas, respeito às pessoas mais velhas e valorização das existências. Isso tudo a educação é que vai dar, né? Nós vivemos agora um contexto que foi duramente prejudicado pelo racismo, né? A forma como o racismo nos deseducou, apartou muito de nós e retirou de nós o sentido de comunidade. Então, nós precisamos investir na educação que recupere esse sentido de comunidade e que construa um horizonte possível para nós. E com pessoas, né, também, né, é o coletivo, mas há pessoas que no coletivo se destacam. Eu me lembro que, no caso da UNEB, a professora Jaci Menezes contribuiu bastante para minhas reflexões sobre a história da educação do negro aqui, né, quando ela falava da inclusão excludente das pessoas negras no espaço institucional. Então, eu acho que fontes, referências, nós temos muitas, devemos aprender a voltar a elas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a abertura para o diálogo, isso tudo é a educação que dá, né? Então, eu acho que é necessário investimento nessa educação que restitua a nós, pessoas negras, esse nosso sentido de comunidade. Muito obrigada, professora. E eu fico muito feliz, né, quando a senhora diz que é da comunidade de Santiago do Iguape, né? Temos também a aluna Ananda, que é de lá da comunidade, não sei se a Ananda está nos assistindo. E eu gostaria de lhe fazer uma homenagem, que é retratando a memória afetiva. Lá em 2012, né, a turma da UFRB
criou, né, uma canção, não é, que se chama Oromimá. Então, nós vamos ouvir um trechinho em homenagem à senhora. E eu conheci através de Ananda, e eu canto sempre para minha sobrinha como se fosse uma canção de ninar. Minha mãe cantava pra mim uma canção Yorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô, era assim: Oromimá, 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 Abato, Oromimá, 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 Abato. Então, assim, é muito bacana, né, quando a gente conhece outras pessoas tão que tem um significado, né, importante para as nossas comunidades. Eu tenho certeza, se a Ananda estiver aqui, ela está muito orgulhosa, né, em saber que tem alguém tão próxima, né, da gente, mesmo que a gente não a conheça, né, pessoalmente, mas eu tenho certeza que todos aqui estão se sentindo representados, né? E para fecharmos a nossa discussão, agora chamo o professor Carlinhos para abrilhantar também a nossa noite e fechar com chave de ouro. O professor Carlinhos já está aí? Como é que está nosso som aqui? Estão me vendo, me ouvindo? Eu estou aqui usando o celular porque a tecnologia não deixou que eu utilizasse aqui. Eu tinha feito um discurso aqui de abertura, fiquei todo empolgado, mas a tecnologia não ajudou, infelizmente. Estão me vendo? Olá, meu Deus. Vou tentar focar aqui. Pronto. Eu sou o professor Carlinhos, professor da Rede Pública Estadual. Eu sou mestre em Educação pela UNEB. Fui orientado pela professora Jaci, na verdade um dos últimos a ser orientado por ela, antes dela se aposentar. Eu havia feito um discurso aqui para abrir, mas só queria fazer duas menções. Primeiro, ficar feliz próximo da professora Zelinda, que eu só vejo através das publicações do Facebook. Sempre que a senhora manda, eu guardo alguma coisa, leio, digo, que legal, eu estou aqui sendo contemplado pela sua presença. Fico muito feliz em conhecê-la. E outra coisa, agradecer a Eduardo, mais uma vez, por ter me colocado nessas situações assim, e tem me deixado muito emocionado. Eu sou professor da rede pública. Na verdade, eu estou entrando nesse campo agora, que é da educação quilombola. Estou trabalhando com a formação, estou fazendo um curso de formação há pouco tempo, que eu entrei através da UFRB, e estou entrando já nesta seara, podemos assim dizer. Mas eu sou professor da memória, eu estou mal criado em Itapuã, né, e as minhas pesquisas estão sempre indo de encontro a essa realidade. Pesquiso muito sobre a memória feminina, tenho um projeto encaminhado para o doutorado e vamos ver onde é que a gente chega. Mas o que eu queria dizer é que, para poder chegar mais próximo de vocês, é que o que nos une aí, como objetivo, seria a memória, né, porque o Memória, nesses 200 anos de educação da Bahia, está abrindo seus braços. Estamos trabalhando agora, comemorando esses 200 anos com a perspectiva de mais 200. E, como vocês bem falaram aí, essa questão do legado é importantíssima. E já estamos começando a abrir os braços para a educação quilombola através de Eduardo. E outra coisa é a educação. Como educadores, como pessoas preocupadas com a educação, eu tenho certeza que esses laços que nos unem vão nos unir muito mais adiante. É o que nós vamos fazer. Então, seria basicamente isso. E, assim, ao mesmo tempo, nós vamos fazer mais uma discussão. Será que dá tempo ainda, Eduardo? Será que é a possibilidade? O horário seria 9, mas já são 8h30, mas acho que ainda podemos falar alguma coisa ainda. Não é não? Diz aí. Tá. Alguém ainda está me ouvindo? Está me vendo ainda? Sim, estamos te ouvindo. Temos tempo ainda para alguma discussão, para conversar um pouco mais? As pessoas querem se manifestar ainda?
Eu teria que fazer a abertura e o fechamento, mas eu acho que ainda dá tempo da gente conversar um pouquinho mais. Com certeza alguém deve querer fazer alguma pergunta ou coisa parecida, né, não? Fiquem à vontade, porque eu gostaria de falar isso. Fiquei feliz por mais uma vez estar participando desse momento e espero em breve poder contribuir com algum trabalho meu nesse sentido. Ai, saiu de novo. A tecnologia aqui está fechando, não estou conseguindo entrar novamente, não. O senhor pode ficar à vontade, o senhor tem exatamente 20 minutos. Pode ficar à vontade, pode continuar. Não tenho mais nada a falar, não. Só ouvir e aprender um pouquinho mais sobre a educação quilombola, que para mim é um campo novo. Novo, mas é um campo velho, que agora eu vou estar inserido, com certeza. É só que eu estou trabalhando com celular e com acabar dando microfonia. Mas eu não quero mais falar, não. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, pelo momento. Espero estar me aproximando cada vez mais de vocês. Eu sou daqui, eu não saio de Itapuã, mas eu acho que agora, conseguindo ou não passar no doutorado, eu estou no memória, acho que é um caminho mais fácil para chegar até onde vocês estão. E, inclusive, eu tenho uma amiga lá em Santiago do Iguape, não sei se vocês já conhecem, o nome dela é Batista, que eu conheci há algum tempo. Faz tempo que a gente não se encontra, mas vira e mexe a gente está aqui se falando no Facebook. O nome dela é Batista Meme, me lembro muito bem dela. Não vou falar mais, não. Muito obrigado a vocês. Oi? Alguém gostaria de falar mais algo, relatar mais algo? Ou nós podemos ir para as nossas considerações finais? Bom, eu só quero dar um informe que é o seguinte: agora entre 21 a 24 de outubro vai ocorrer o primeiro seminário internacional de educação escolar quilombola, né, que vai reunir vários pesquisadores quilombolas, que é sempre muito importante, né, nos eventos, que as lideranças quilombolas, as pessoas das comunidades quilombolas em geral, estejam envolvidas também. Então, de 21 a 24 de outubro, o primeiro Seminário Internacional de Educação Escolar Quilombola. E em novembro, nós vamos ter aqui na UNEB o encontro de comunidades quilombolas, feitos no âmbito do Congresso da BPN. Então, é muito importante também que as pessoas participem, porque nós vamos discutir educação, território. Então, vai ser importante que quilombolas e pessoas não quilombolas, mas interessadas na educação escolar quilombola também participem. Né? Vai ser um momento importante da gente dialogar, se conhecer. Aí eu vou poder conhecer o professor Carlinhos, poder conhecer pessoalmente a Ana Lídia, né? A Nanda de Santiago do Iguape certamente vai estar lá, e aí nós vamos nos encontrar lá na UNEB, nesse encontro no âmbito do Congresso da BPN, todas as pessoas convidadas, e é importante que participem, discutam, porque são questões de interesse comum, né? Isso não é algo que diz respeito apenas às pessoas que estão dentro da universidade, mas também as pessoas que das comunidades quilombolas têm lutado para que esse direito à educação se concretize para nós. Então, todos esses espaços devem ser espaços de interlocução entre todos nós, os que estão na instituição e os que estão fora delas, né? Então, isso é que é importante, é o diferencial também dos nossos encontros, né? Nós não fazemos de nós para nós apenas, nós de dentro da universidade. Nós também dialogamos com quem está nas comunidades, porque senão não faria sentido, né? A nossa presença nesses espaços. Então, é importante que é o momento de reforçar nossos laços, né? E reforçar a nossa rede, que a gente precisa ter essa rede formada em diferentes instituições, com diferentes pessoas, mas todas com o mesmo interesse, que é o interesse de fazer acontecer a educação escolar quilombola, que é nova, né? Uma modalidade
relativamente nova, mas a educação quilombola aqui é já há séculos, né? Desde que os quilombos foram formados, a educação quilombola existe. O que nós temos hoje, e de modo recente, é a educação escolar quilombola, que nós também estamos construindo, e é muito importante dessa participação de todas as pessoas, porque não é restrito à universidade, gente. É para todo mundo participar, porque essa é uma construção coletiva e não se faz comunidade quilombola sem coletividade. Então, esse é um espírito que a gente deve alimentar e fortalecer, porque o individualismo já é algo que o racismo vem querendo impor aos nossos e vem fazendo muito mal, porque sozinhas e sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Então é importante entender que ele incide sobre nós como coletividade, é como coletividade que a gente tem que se fortalecer para o seu enfrentamento. Pronto, se tiver a possibilidade, manda um card para a gente, compartilha lá no Facebook, para a gente poder lembrar as pessoas. Eu tenho muitos grupos que eu participo, professores, inclusive. Seria até importante, até por causa de que a professora Daísa falou, que tem gente que não sabe nem o que é o quilombo, até a título de esclarecimento com relação a isso. As pessoas conhecerem essa literatura, conhecer essa nomenclatura, né, se aperfeiçoarem e se afeiçoarem desse conhecimento. E se tiver a oportunidade, mande para a gente. Agora, sobre isso, viu, Carlinhos? Eu tenho eu penso o seguinte: nós sabemos que somos quilombolas desde sempre. Agora, o Verdade. rótulo quilombola é que era desconhecido para nós. Mas desde sempre, eu morando aqui em Salvador, sabia que os modos de vida aprendidos lá em Santiago do Iguape eram diferentes dos daqui. Então, nós já sabíamos da nossa diferença. Agora, o nome é que botaram depois. Então, o nome é mais fácil da gente aprender e porque o modo de viver nós já tínhamos. Então, isso é que é importante a gente trabalhar com as nossas e os nossos, né? Quer dizer, nós já éramos quilombolas. Agora, esse nome é que a gente não assumia como nosso, mas o modo de vida não era igual ao modo de vida da capital, não. Bom, interessante isso, né? E contextualizado, né? Até porque, e aí já botando um bereguedezinho aí no nosso bate-papo, até porque a forma como construiu essa narrativa sobre as nossas histórias quilombolas, a história do colonizador foi de tornar o quilombo como um espaço do negro fugido, do negro fujão, o lugar do perigo. Então, automaticamente, essas narrativas elas foram, obviamente, dentro dessa concepção colonial racista. Hã? Como? Então, dentro dessas narrativas, impondo essas outras possibilidades. Então, certa vez eu perguntei a seu Júlio Cupertino, lá em Ceabra, né, lá em Baixão Velho, e ele trouxe uma explicação que muito diz do que nós estamos falando. Ele diz assim, negro é a prática, o quilombo é uma teoria, né? é uma construção. Então, a narrativa que foi construída sobre os quilombos nos afastou dessa presença. Mas nós somos, é o que a professora Zelinda acabou de dizer, nós somos. E aí, Carlinhos, muito timidamente, eu sei que você está aí meio tímido, meio devagar nessa maré daí, mas assim, você está no território quilombola. É algo que a professora Zelinda, esse recado foi para você. Você já está no território quilombola. Itapuã é um território quilombola. Não só um território ancestral, retomando o quilombo do buraco do Tatu e coisa e tal, mas reafirmando esse sentido identitário de pertença a esse modo, a essa comunidade, a essa espiritualidade que envolve todo Itapuã. Então, você já está nesse território, né? As memórias de Itapuã, das mulheres, dos pescadores, das marisqueiras, das ganhadeiras, elas dizem muito desse território quilombola e que não tem a certificação, e aí vem a questão, né, jurídica, burocrática, mas que, como a professora Zelinda bem disse, e a professora Daísa também disse,
ser quilombola, ela ultrapassa essa dimensão jurídica, né, apenas. Obviamente que, do ponto de vista de políticas públicas, é importante a afirmação das comunidades certificadas, a certificação é importante. Mas, para além das dimensões das políticas públicas, essa discussão dessas pertenças identitárias, Itapuã é um dos territórios que bem se encaixa nesse quilombo urbano contemporâneo de ressignificações, tão bem dito pela professora Dilma e tão bem dito pela professora Zelinda. Eu já vou também aqui me encaminhando para minhas despedidas já. Queria só fazer aqui, eu olhei aqui rapidinho aqui no celular, aqui no Bereguedezinho, aí eu vi que o professor Rafael Rodrigues está aqui nos acompanhando. Verdade, ele chamou. Professor Antonieta Miguel está meio gripada, está assim meio, como é que tem que dizer, né, meio dodói, mas ela está acompanhando, eu sei, ela disse que está aqui nos bastidores aqui do nosso lado, está acompanhando também. A professora Jumara Novaes, que é do Memória, não existe ex-memória, Grupo Pesquisa Memória, não existe ex-orientanda de Jaci, é orientanda de Jaci, é do Grupo Memória. Então, Jumara Novaes está aqui conosco também, hoje ela está no TCM, tem um trabalho belíssimo com um grupo, e a professora Zelinda também está lá, no AFBRA, que tem uma discussão importante, Jumara está lá com a gente, né, Zelinda? Fazendo uma discussão importante no Tribunal de Contas do município, sobre os dados, sobre as dimensões das políticas públicas nas nossas discussões. Fazer aqui, então, uma saudação especial aos nossos alunos da turma Mãe Bernadette e da turma Nego Bispo. Eu estava olhando aqui, o pessoal aí está de com força. Então, fazendo como a gente diz para os nossos alunos, é aula, viu? O professor vai falar, é aula, viu? Assista a aula, porque isso é aula, né? Tudo que nós fazemos, ela tem essa dimensão importante. Então, eu vou, mais uma vez, agradecendo, dizendo da felicidade de estar aqui na mesa, né, professora Dailza, que eu já dividi um espaço com a Sociedade Protetora dos Desvalidos. E desse eu digo, aqui está aqui, ó, a professora Dilza, Dilza Dailza, eu digo, é a mesma professora. Então, professora Dailza, mais uma vez dividir essa mesa com você, esse território. Professora Zelinda, que eu tive a oportunidade de estar lá. Gente, isso não é pouca coisa, não, viu? Eu estive lá na Unilab, numa mesa com a professora Zelinda. Isso não é pouca coisa, não, viu? Então, para quem saiu aqui do Pernambués e está lá numa mesa com a professora Zelinda, Ave Maria, né? É tudo que há. E, assim, momentos, né, de muita felicidade, muitas trocas, e a gente aprende sempre, né, e muito com todos nós. E aí agradecer a Ana Lídia, foi brilhante, Ana Lídia, você já vai estar na nossa mira para as próximas mesas. É isso. Você já sabe que nas próximas você vai estar também, então se prepare, porque nas próximas mesas você vai estar escalada, porque você foi brilhante, né? Muito, muito tranquila e muito feliz das suas contribuições também nessa mesa. Carlinhos, o recado já foi dado. É só agora ouvir a voz dos mais velhos para você entender que quilombo é esse que você já está inserido aí e ainda não percebeu, mas você vai perceber. Gente, então, uma boa noite. Eu me despeço agora para as outras professoras também nesse Eu já anotei até aqui, Eduardo, para poder começar a minha pesquisa. Eu vou tentar escrever um artigo nesse sentido. Bem, eu agradeço, né, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, mandar um abraço para o pessoal do coletivo Angela Davis, assim, que é o grupo que mora no meu coração. De quando eu estive lá na UFRB, assim, me acolheu, foi um espaço importantíssimo na minha formação. Ao professor Eduardo, Ana Lídia, maravilhosa aqui, que mediou muito bem, professor Carlinhos, que certamente vai estar conosco lá no encontro de comunidades quilombolas, Edna, que está aqui nos bastidores, vocês que nos assistiram e que vão assistir depois, né, quem não teve oportunidade. Então, dizer da importância da criação desses espaços de diálogo, de saber sobre nós, de buscar trocar informação, de aprender um com o outro, acabar com essa ideia de que títulos vão colocar as pessoas uma acima das outras. No campo da educação escolar quilombola, isso conta pouquíssimo,
porque nós partimos de um outro lugar, são outros referenciais existenciais para nós, então ter título é algo importante dentro da instituição, mas para nós, como quilombolas, é apenas uma ferramenta de luta contra esse transtorno que tem provocado nas nossas comunidades. Então, dizer que vocês, cada um de vocês aqui, pode ser considerado um malungo, uma malunga, uma companheira de travessia, dessa travessia dura nossa aqui, por esse sistema racista, cruel, né? Que não respeita nada, mas que a gente se respeita a ponto de criar condições para desafiá-lo e negá-lo, rejeitá-lo, porque não é esse espaço criado pelo racismo que nós queremos viver. Não é essa sociedade que nós merecemos, não é essa sociedade que nós temos potencial para construir. Então, eu acho que esse investimento, a educação tem condição de fazer, e entendendo que todas e todos somos um elo de uma só cadeia, né? Então, cada uma pessoa é muito importante para essa luta, que é uma luta coletiva. Não faz sentido dar destaque a indivíduos quando a luta coletiva ficar em segundo plano. Para nós, a luta coletiva vem antes e os indivíduos fazem parte dessa luta, né? Então, acho que é muito importante. E a educação escolar quilombola nos ensina muito sobre isso, né? Desde 2016, quando eu implementei um curso de formação docente lá na UFRB, um curso de formação à distância para professores quilombolas, para falar sobre a história e cultura quilombolas, a gente já discutia sobre isso. Outros colegas que já vinham fazendo outras iniciativas antes de mim, né? É muito importante também a gente se retirar do centro, porque é a questão do ego, infelizmente, na universidade é algo que é muito destacado e que a gente tem que fazer esse exercício cotidiano, né? De sair desse lugar. Eu não essa máscara não quero apegar da minha cara. Eu sou quilombola, eu sou parte de uma luta que é uma luta coletiva e como malunga vou continuar fazendo com que esse esforço coletivo aí seja cada vez mais potente e consiga dar conta dos desafios que nós temos, que são muito grandes ainda, né? Mas nós vamos vencer. Bom, eu já vou me despedindo, mas é uma até breve, né? Porque a gente se encontra no COPEN, no encontro, né, de comunidades tradicionais quilombolas. E também gostaria de convidar vocês para a Semana da Pertença, 21ª Semana da Pertença, que vai acontecer de 16 a 20 de novembro, lá em Jiquié, no Derê, na UESB. Sintam-se muito à vontade para chegar, né, trazer suas contribuições com trabalhos, relatos de experiência. As inscrições estão abertas até o dia 11 de outubro, né, então sintam-se muito à vontade. E somente agradecer. Obrigada, Ana Lídia, né, eu saúdo sua trajetória enquanto estudante quilombola, e também da professora Zelinda, professor Eduardo, professor Carlinhos, né, e todas as pessoas que estão aqui. E quero dizer que isso é um até breve, né? Esse momento aqui é o início de uma partilha. A gente começou no primeiro encontro de Educação Escolar Quilombola do Nordeste a fazer esses diálogos interinstitucionais e nós vamos continuar, porque é preciso, né? Então, estamos aqui na luta, né, enquanto pessoas quilombolas, pessoas não quilombolas, mas que estão dentro desse processo e já sabem da sua consciência que é necessário lutar. Então, que todo lugar onde o direito quilombola seja retirado, que a gente tenha coragem e força ancestral para se levantar, né, e defender esses direitos para que eles sejam respeitados e principalmente garantidos. Então, é assim que eu me despeço. Eu agradeço a possibilidade de estar com vocês, de conhecer a Ana Lídia, o professor Carlinhos, reencontrar o professor Eduardo e a professora Zelinda. Muito obrigada e eu desejo sucesso para vocês no curso, né, e nas discussões, e a gente se vê no COPEN. Agradeço a todos os participantes, agradeço ao professor Eduardo, à professora Daísa, a professora
Zelinda, perdão, professor Carlinhos, e a todos os estudantes da UNEB que se fizeram presentes. E para terminarmos com chave de ouro, tem uma canção que eu acho muito bacana, que é uma canção assim, que eu acho que representa, né, o hino de todas as comunidades quilombolas. Então, eu só vou cantar o refrão para terminarmos essa noite, né, essa noite maravilhosa. Eu vou tocar minha viola, eu sou o nego cantador, o nego canta, deita e rola, lá na senzala do Senhor, dança aí, nego nagô, dança aí, nego nagô, dança aí, nego nagô, dança aí, nego nagô, oh, 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 oh. Tem que acabar com essa história do nego ser inferior. O nego é gente como a gente, quer dançar samba e ser doutor, que possamos, né, a partir desse encontro, explanar, né, incentivar muitos doutores e doutoras quilombolas daqui para frente. Eu tenho certeza que com a participação de vocês e com as políticas públicas do governo federal, isso há de acontecer. Uma boa noite a todos. Valeu, tchau. Tchau, tchau.